Boa noite, estão me ouvindo bem? Só me respondam se... Odilene, me responda se você está conseguindo me ouvir bem. Se você está conseguindo me ouvir direitinho. Deixa eu parar aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Dilene, tá me ouvindo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos esperar uns minutinhos. Eu já vou começar. Vamos ver se já está no horário. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos todos bem-vindos, que tenhamos todos uma live muito boa. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dilene, você está conseguindo me ouvir bem? Deixa eu ver aqui, nesse computador aqui. Então vamos lá. Namastê, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre epigenética, né? O que é epigenética, vou falar o que é genótipo, fenótipo, herança epigenética, e vocês devem estar se perguntando assim, o que tudo isso tem a ver, né, com ambientes, com arquitetura holística, como eu gosto de falar. Tem muita coisa a ver, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Nós vamos falar bastante agora, nos próximos vídeos que eu for fazer. Esse tá sendo o primeiro vídeo que eu vou fazer bem mais específico sobre ambientes, tá? Então, a gente vai começar agora analisando o contexto geral, e aí depois nós vamos analisar a parte externa dos ambientes e vamos entrando nas casas, né? Vamos entrando no hall, cozinha e assim sucessivamente, tá? Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou me apresentar para que todas as pessoas que não me conhecem, né, que estão me conhecendo a partir deste momento. Eu sou a Lisiane Basso, eu sou formada em arquitetura e urbanismo desde 2006, trabalhei 10 anos com obras de reformas, com decoração de interiores, né, com obras arquitetônicas, e faz 5 anos que eu estou me dedicando apenas à arquitetura holística, medicina de ambientes, tá? E é muito bom esse caminho da arquitetura, né? Esse braço da arquitetura. Então, assim, por que eu escolhi arquitetura holística, né? Holística porque, assim, holística é holos, tá? É o todo, a gente olha o ambiente como um todo, não só na questão decoração, só na questão de interiores. Quando eu comecei a minha faculdade, eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui para quem não me conhece, para que vai ver o vídeo posterior, tá? Quando eu iniciei a faculdade, eu sempre quis aprender Feng Shui, né? Mas lá em 2002 não tinha muita coisa, né? Pelo menos não tinha esse conhecimento sobre
essa parte, né, esse assunto, Feng Shui, geobiologia, radiestesia, não era divulgado muito, nas faculdades isso não é comentado, né? E eu sempre quis buscar algo diferente, eu gosto de coisas diferentes, eu gosto que as pessoas tenham as casas com o propósito que elas são, né? São nossos templos, é onde a gente descansa, é onde a gente compõe, forma a nossa família, nosso jeito de viver. Então, casa para mim tem um conceito muito mais amplo do que para a maioria das pessoas, tá? Se a gente for entender lá no início, oi Dirlene, lá no início, por que surgiu as moradias? Quando a gente vai estudar lá a questão do homem, né, lá atrás, o homem morava nas cavernas, mas por que ele foi para as cavernas? Para não dormir, não deixar a sua cabeça no relento, porque foi feita uma experiência onde umas pessoas ficaram dormindo ao relento e outras pessoas ficaram dormindo dentro de uma barraca com lona normal. As pessoas que ficaram com a sua cabeça protegida, elas conseguiram dormir e elas conseguiram se curar de alguns malefícios, né, de algumas doenças pelo fato de dormir bem. Foi uma experiência longa que fizeram, tá? Na época das guerras, onde as pessoas estavam, né, machucadas, enfim, e quem dormiu com a cabeça ao relento não chegou ao dia seguinte, não conseguiu dormir, não conseguiu descansar, e houveram muitos desencarnes porque as pessoas estavam doentes e elas precisavam de proteção para descansar, tá? Então começaram lá atrás, as moradias nas cavernas, né? E aí sucessivamente isso foi evoluindo, tá? Mas então o que é epigenética? O que a epigenética tem com relação aos ambientes, tá? Então, eu quero, antes de vocês começarem a assistir, né, antes da gente entrar especificamente no assunto, eu quero que vocês agora parem por um minuto, tá? E vocês prestem atenção no ambiente que vocês estão inseridos, tá? Que vocês prestem atenção se ele é muito claro, se ele é muito escuro, se ele tem uma boa ventilação, se ele está limpo, está organizado, é confortável, é grande, é pequeno. Você tem algum objeto, né, de recordação de alguém da sua família, alguém, né, uma almofada, um chale, alguma coisa. Observe os cheiros, observe os sons que estão ao seu redor. Tudo isso é uma questão de percepção ambiental. Agora, antes da gente entrar no assunto da epigenética, tá? E quando a gente terminar, vocês vão pegar todas as anotações e aí vocês vão fazer um antes e um depois, tá bom? Então vamos lá. O que é epigenética? Se nós formos estudar os prefixos gregos, né? Gregos que a gente estudava antigamente, olha só, epi é ao redor, é a parte externa, é o envelope, como a gente diz, o por fora, o que está por fora, tá? Genética é gen. Então, aqui que acontece? É o ambiente que modifica os nossos genes. Epigenética, tá? Há muitos anos atrás, eles começaram a estudar, começaram a pesquisar um projeto Genoma. Esse projeto Genoma era para mapear o código genético, né, dos seres humanos e identificar as doenças. Eles achavam que se conseguissem mapear todo o mapa genético das pessoas, eles iam chegar na conclusão de por que ficamos doentes. Por que determinada doença ela tem uma cura mais rápida, uma cura mais longa, da onde que vêm as doenças. Mas essa pesquisa não chegou a um ponto final nenhum, não conseguiram descobrir, não conseguiram levar essa pesquisa adiante, não conseguiram entender por que as pessoas ficavam doentes. E um tempo depois, biólogos, né, estavam pesquisando sobre cultura de células,
e eles estavam observando o que acontecia com as células dentro dos ambientes. Então, eles, né, você coloca dentro de uma caixinha, né, como se fosse biólogo, eles colocaram num ambiente, e esse ambiente eles começaram a prestar atenção no que acontecia nessas células. Então, assim, o ambiente passava a maior parte do tempo iluminado, ou no escuro, ou eles colocavam, aumentavam o ar, faziam com que esse ambiente ficava muito quente ou ficava muito frio. E quando o ambiente ele era equilibrado, todas as questões de frio, calor, escuro, claro, as células ficavam mais resistentes. E nos ambientes onde essa troca de temperatura, essa modificação, esse desequilíbrio acontecia, as células começaram a degradar, elas começaram a ficar doentes, tá? Então elas não estavam na sua melhor condição, elas começaram a ficar estressadas e começaram a perder a sua vitalidade, tá? A partir daí, né, os biólogos entenderam que as doenças dos seres humanos, elas não vêm especificamente, né, dos teus, geneticamente, né, dos teus antepassados, da sua mãe, do seu pai, enfim. É o ambiente que modifica as tuas células. É o ambiente que faz as tuas células ficarem estressadas ou trabalhando de uma forma uniforme, né, sendo saudáveis. É o ambiente que modifica você, tá? Então, o que eles chegaram a essa conclusão, né? Que lá na sala de cultura, onde estavam as células, ou as células enfraqueciam num ambiente em desequilíbrio, ou elas se tornavam células muito saudáveis num ambiente equilibrado, tá? Mas aí vocês vão perguntar para mim, mas Elise, como assim? Como que isso acontece, né? Então, assim, a epigenética, ela se divide em duas partes, tá? Genótipo e fenótipo, tá? Genótipo são os genes. Então, o que a gente carrega no nosso corpo, que são os genótipos, por exemplo, cor do cabelo, a cor do olho, né? Características físicas que a gente adquire dos nossos pais. Então, isso é uma herança genética, tá? E o que é fenótipo? São as características, né? O gene se modifica, as células se modificam de acordo com as características do ambiente que está inserido, tá? Então, a gente pode, por exemplo, ter bagagem genética, genótipo e fenótipo, de acordo com o ambiente que estamos inseridos, tá? Como é que... mas aí vocês vão perguntar para mim, mas Lisiane, como é que você poderia me dar um exemplo disso, né? Que exemplo, como que eu poderia entender como é que o ambiente modifica as células? Como é que o ambiente modifica as pessoas? É muito simples. Olha só, prestem atenção. Se eu pegar uma parreira, né? Uma parreira lá de Caxias do Sul, onde se produz vinho, onde o ambiente é propício para a produção do vinho, o frio é adequado, o calor é adequado, a altura adequada, né? Eles preparam a questão da rega, da poda, né? De como tratar o solo, enfim, eles preparam o ambiente para que essa parreira, essa uva, tenha uma melhor crescimento, né, uma melhor frutificação para que a produção do vinho seja um dos melhores possíveis, certo? Pois bem, se eu pegar esse pé de, né, essa parreira, né, essa uva, trazer aqui para Balneário Camboriú, tá? E plantar esse pé de uva aqui. Como é que vai acontecer? Como é que esse vinho como é que vai ser essa produção desse vinho? Vai ser igual à produção que é feita lá em Caxias, onde é a terra do vinho? Vai ser bom? Vai ser melhor? Não, acho que não vai dar muito certo, né?
porque aqui o ambiente não é propício para parreiras de uva, não é igual, não tem as mesmas características fenótipicas igual à produção de parreira de uva em Caxias do Sul. Conseguiram entender? Eu vou dar um outro exemplo, é muito mais fácil de vocês perceberem e entenderem. Se nós pegarmos um aquário, colocarmos ali todas as plantinhas, todas as decorações, ambientar esse aquário para um peixe, tá? E a gente fica dando comida para esse peixe, mas não limpamos o aquário, a gente não trata, não cuida da água, não limpa a água, não troca a água, enfim, nós abandonamos o ambiente desse aquário e continuamos alimentando o peixe. O que vai acontecer? O peixe vai começar a ficar, as suas células vão começar a sentir que a vibração do ambiente, pelo fato dele estar mal cuidado, ele vai começar a fazer com que as células do corpo do peixe começam a ficar estressadas, elas começam a perder a sua vitalidade. Tá? Então, se você pegar esse exemplo e levar para dentro das nossas casas, vocês vão ver que, se vocês não cuidarem do ambiente em que vocês estão inseridos, seja ele fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, vocês vão começar a ficar doentes, vocês vão começar a definhar. Tá? Um exemplo, pega um ambiente onde só se grita, só se conversa, não se conversa, se grita, se resolve as coisas no grito, enfim, aquela confusão toda. Como é que você vai se sentir? Como é que o teu corpo vai absorver essa frequência vibracional do ambiente? Como é que o teu corpo vai responder a isso? Tá? Então, né, todas as características que envolvem o ambiente que você está inserido, eles podem beneficiar ou não, né, o seu corpo físico, as plantas, os animais, enfim, tá? Então, chegou-se à conclusão, após essa pesquisa ali dos biólogos, que fenótipo é a influência do ambiente sobre os genes dos seres humanos, né, das plantas, dos animais, enfim, tá? Quando você percebe que há algo errado nas células do nosso corpo, né? Por exemplo, quando a gente começa a perceber que está ficando doente, que está dando alguma dorzinha, que você não está legal, que você está se sentindo cansada, ambientes que causam muito sono, né? Por exemplo, tem pessoas que não dormem bem em casa e dormem bem quando tiram férias, que vão para uma outra, né? Numa outra concepção de ambiente, numa outra posição da cabeceira da cama. Então, quando tu começa a perceber que as suas funções, que você não está legal, que você não está com aquela tua energia que você é acostumado, dentro da sua casa, você começa a prestar atenção no ambiente que você está inserido. Você começa a prestar atenção no ambiente onde você trabalha. Começa a fazer anotações como que você se sente no ambiente A e no ambiente B. Começa a fazer essas tomadas de consciência, começa a fazer esses ajustes, né? Perceber o que você pode melhorar, tá? Então, assim, a pesquisas dos biólogos, eles perceberam que ambientes saudáveis produzem células saudáveis, células mais resistentes, tá? Mas, por exemplo, eles perceberam que quando você modifica o ambiente, as células se modificam. Se você modifica o ambiente para um ambiente melhor, tuas células vão responder de acordo com a frequência obtida. O que é frequência de ambiente? Por exemplo, se você tem um ambiente bem ventilado, se você tem um ambiente com sol, se você faz um estudo de geobiologia, se você faz uma consultoria de mesa radiônica, se você faz uma consultoria de Feng Shui, você começa a tratar as doenças dos ambientes, né? Você começa a colocar remédios, né, curas nos ambientes. Isso é muito importante e você nota muito isso, é muito visível isso quando você começa a fazer essas modificações no seu ambiente. Você começa a prestar atenção que você melhora, né, que o seu sono melhora, que a sua casa melhora, que a sua família melhora, tá? Então,
Aquelas pessoas assim, ó, que tem, por exemplo, ter maus hábitos, deixar tudo para a última hora, né? As pessoas estão começando, elas estão percebendo e elas estão começando a ficar com medo que os seus genes podem se voltar contra si próprio, né? Por exemplo, as pessoas acham que as pessoas estão começando a prestar atenção que se elas não tiverem uma boa alimentação, se elas não tiverem praticando exercício físico, o que vai acontecer? O seu corpo vai armazenar essas informações e você vai passar isso para a próxima geração. Ou se você começar a prestar atenção, como é que era toda essa questão alimentação, como é que era essa questão de moradia, de convivência dos seus pais nas famílias de origem deles e como isso repercutiu em você, na família que você está criando, no ambiente que você está criando, tá? Mas aí vocês vão me perguntar, mas Lisiane, mas tem uma coisa, mas as doenças, né? Que não tem cura, né? Que podem destruir muitas vidas, que são as doenças autoimunes, como correlacionar isso com o ambiente, tá? Essas doenças que não têm cura, essas doenças que são autoimunes, elas se resultam de complexas interações de múltiplos genes, tá? Como isso, né? Com complexas interações de múltiplos genes. Assim, você vai começar a prestar atenção como era a saúde dos seus antepassados, como eram os ambientes dos seus antepassados, o ambiente intrauterino, né? Você vai começar a fazer perguntas, descobrir como é que foi, por exemplo, na fase gestacional da sua mãe, o que aconteceu, tá? Você vai começar a fazer essas perguntas para entender certas coisas que acontecem com você agora. Você vai começar a perceber como era a sua casa lá na sua infância, como é que era a sua infância, como é que era a sua vida adulta, o que levou você a fazer certas escolhas de ambientes que foi produzido essa frequência vibracional lá atrás que interfere nas suas escolhas de hoje, tá? Então você vai percebendo que todas essas suas vivências, desde a concepção, né, desde que você estava lá no ambiente intrauterino, que elas vão causando, né, você vem carregando essa herança epigenética desde os seus ancestrais, tá? Mas então, o que é essa herança epigenética? Ela vem junto com o óvulo e com o espermatozoide dos nossos antepassados, tá? Então, toda a frequência vibracional que o ambiente tem por fora, ela repercute nas células do nosso corpo e essa memória genética vai sendo carregada e passada, né, de geração após geração. Isso somente é interrompido quando você faz mudanças, né? Quando você quebra alguns paradigmas, quando você amplia sua consciência, mesmo na questão de moradia, sim, mesmo na questão de moradia. Porque você hoje não tem a sua casa igual à sua avó, você não tem a sua casa igual à sua mãe. Hoje você criou o seu próprio ambiente, é totalmente diferente. Você modifica algumas coisas, né? Quando é possível e quando você tem essa percepção em modificar e querer sair da sua zona de conforto e mudar, né? Em fazer as mudanças necessárias, tá? Então, assim, nós podemos dividir essa herança epigenética em 4 etapas, tá? A primeira etapa que vem dos antepassados. Então, se nós formos voltar lá atrás, por exemplo, minha família, meus antepassados saíram da Itália, né? Fugidos, aquela história toda de guerra, chegaram aqui no Brasil, não sabiam para onde ir, não tinham o que comer, né? Então, aquelas incertezas. Então, assim, iam para o primeiro local de moradia que encontravam e as coisas iam melhorando com o passar do tempo, né? Eles, na época, não tinham escolhas, eles acatavam o que aparecia, né? Mas fazendo um parênteses aqui,
O mundo é feito de escolhas, né? Então você pode escolher ir para a direita ou ir para a esquerda, entre o sim e o não. Então as escolhas que você faz, elas modificam o seu passado e o seu futuro. Sabendo que divisão de tempo é nós que criamos. Então, quando a gente faz escolhas boas, elas repercutem no minuto seguinte, tá? Mas isso nós vamos ver mais em outros vídeos a respeito disso, tá? Então, vamos lá. O primeiro item vem dos antepassados, o segundo item vem do mundo intrauterino, tá? Então, assim, como é que era o ambiente no momento em que sua mãe engravidou de você? Qual a influência do ambiente em que ela estava na gestação, tá? Muitas pessoas, né, quando engravidam, quando não é uma gravidez planejada, o que acontece? Elas, durante a gravidez, elas estão planejando o quarto dos filhos, elas estão reformando suas casas para receber as crianças, elas tentam fazer o seu melhor possível, né? Então, como isso tudo influencia em você? Como o ambiente que teus pais escolheram, né, para você, durante a gestação, como isso influenciou em você agora, tá? Por exemplo, durante a gestação, a sua mãe estava num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, a sua mãe estava morando numa casa própria, numa casa de aluguel, a casa era grande, a casa era pequena, tinha espaço suficiente para todo mundo, a cozinha, ela era usada, as pessoas cozinhavam em casa, né? Tu começa a prestar atenção nessas coisas, como que os ambientes se dividiam, como que acontecia toda essa formação da casa para receber os filhos. Existia esse preparo todo ou não existia, né? Então, você começa a prestar atenção como, de que forma, né, é o seu lar nesse momento da gestação. Teve mudanças, teve reformas durante a gestação, como era a prosperidade, né? Como eram os relacionamentos, a alimentação, como era a rua, era arborizada, não era, era silenciosa, era barulhenta, morava-se no centro, morava-se em bairro, na zona rural, né? Tinha contato com a natureza, não tinha? Como é que funcionava o dia a dia dentro das casas? Né? O que conversavam, qual era o psiquismo das casas durante a gestação? Tá? Isso é muito importante porque a gente carrega essas memórias, quer queira ou não, né? O terceiro item é o mundo da infância. Como foi a sua infância na casa dos seus pais? Você dividia quarto com alguém? Você tinha um quarto para si? Seu quarto era organizado? Você dividia quarto com sua irmã, quarto com seu irmão, quarto com a avó? Tinha gente que dividia quarto com vó, né? As refeições eram feitas na cozinha, as refeições eram feitas na sala. Como que era essa questão do teu mundo infantil quando na casa dos seus pais? Como que isso influencia hoje na questão do ambiente familiar da sua família, dos teus filhos, tá? Então, quando tu começa a fazer umas perguntas, como é que era isso lá atrás, quando você vivia com seus pais, como é que era a questão financeira, como é que era a questão emocional, afetiva, os relacionamentos, né, durante a convivência no ambiente familiar, naquele ambiente residencial da tua família. E você vai se lembrar, por exemplo, tem pessoas que se lembram das cores dos quartos, que elas não gostavam daquelas cores dos quartos, mas tinham que dormir. Ou não gostavam daquela cama, aquela cama fazia, né, por exemplo, sei lá, era de madeira ou era de ferro, ou aquela cama tinha, vamos voltar um pouquinho mais lá atrás, né?
era colchão os antigos dizem assim que não conseguiam, antes de dormir, tinha que esparramar palha no colchão. Vocês passaram por isso também? Não passaram? Só foi sua mãe? Então tu começa a fazer umas perguntas para entender qual é a tua escolha de ambiente que você está inserido hoje. Hoje, isso, tinha, né, os colchões de palha que né, a minha mãe lembra, que minha mãe conta para mim que antes de dormir eles tinham que alisar a palha para poder dormir, porque ela ficava fazendo buracos. Então, como que isso repercute assim, ó, hoje na casa, né? Como que isso vem, como que vem essas modificações, como é que vem essas inovações, né? Essa modernidade, tá? Ai, que bom, é sério, Gê, eu não tive essa oportunidade, nunca dormi. Que bom que você teve essa experiência. Eu vou só terminar bem rapidinho aqui para eu não perder o fio da meada, tá? Depois eu vou falar com todo mundo que tá aí. Fiquem até o final. Então, o último item, vida adulta. A gente sabe que não é você que escolhe a sua casa, que não é você que escolhe o seu ambiente. A gente sabe que é o ambiente que escolhe você. Então, como estava a sua frequência vibracional nesse momento que você escolheu o ambiente que você vive hoje ou que você trabalha hoje, tá? Pode ser moradia, pode ser de aluguel, pode ser de trabalho, enfim. Como é a tua vida financeira, a tua vida emocional, a tua vida afetiva, os teus relacionamentos no momento da escolha, ou melhor, no momento em que você foi escolhido por aquele determinado imóvel. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Como que isso funciona? Como que frequência vibracional tem a ver com moradia? Muito simples. Acompanhe o raciocínio comigo. Você está passando por um momento de escassez e nesse momento você está procurando um ambiente para comprar ou para alugar, enfim. Se você for com essa frequência vibracional de escassez, você vai olhar para imóveis que você não gosta muito, porque você sabe que o dinheiro que você tem, você não pode comprar aquele que você gostaria. Então, para você entender um pouco, se você está nessa frequência vibracional, você vai até a casa que tem a mesma frequência vibracional que você. Se você está passando por momentos de doenças em seu corpo físico e você está emitindo essa frequência vibracional, você vai para um ambiente que ele tem essa questão de vibração de doenças. Vamos mais a fundo. Tem casas que elas produzem, que a gente chama assim, casas que matam, casas que produzem doenças, casas que causam doenças, né? Tem casas que não querem que nós entramos. Tem casas que gostam da gente, que deixam a porta aberta. Começa a prestar atenção, por exemplo, nas casas que vocês forem morar ou que moravam, né, quando eram crianças, quebrava a fechadura, as portas faziam barulho, os consertos eram feitos assim que quebravam. Por exemplo, queimou uma lâmpada, era trocado a lâmpada logo em seguida, quebrou o puxador da gaveta, aquela gaveta ficava lá toda despencada ou era consertada. As pessoas, elas esquecem que as casas possuem energia. Imaginemos que nós somos 70% água, né? Se a gente não for mais, né? 70% de água. Quando você deixa um copo em cima da mesa e você bate com a mão em cima da mesa, o que acontece com essa água? Ela vibra. Assim é o nosso corpo.
Se nós entramos dentro de um ambiente e não gostamos desse ambiente, nós emitimos essa frequência vibracional e o ambiente capta isso. Tem um exemplo de uma pessoa muito querida. Se ela ouvir, ela vai saber que é dela esse exemplo, que eu acho fantástico. Ela trocou de imóvel e ela não conseguia entrar em casa. Por que ela não conseguia entrar em casa? Porque a porta, a chave não dava certo, a chave emperrava, ela se trancou por fora e assim várias coisas. E eu disse para ela assim, tu vai ter que fazer as pazes com a tua casa. Você vai ter que pedir desculpas para a tua casa. Mesmo que você tenha saído do ambiente que você gostava muito e você foi para um outro onde você está se adaptando, esse ambiente vai ter algum aprendizado para que você passe por ele. Então aprenda a amar o ambiente, transformar, não só mesmo com reformas, mas transformar a energia do lugar. Quando você emana essa frequência de amor, de carinho, de cuidado, isso repercute, volta para você. E da mesma forma, quando você emana essa frequência negativa, volta para você, tá? Então, toda essa bagagem epigenética que a gente tem conhecimento lá dos nossos avós, né? Bisavós, se vocês tiverem essas informações, bisavós, dos pais de vocês e a casa de vocês, olha como vocês estão criando os filhos de vocês, qual é a memória genética, epigenética que vocês estão criando no ambiente para seus filhos. Vocês estão criando ambientes saudáveis ou não? Tá? Uma outra pesquisa que foi feita, né? Por exemplo, assim, a questão de genética do nosso corpo, que a gente vem com genes, né, que causam doenças adormecidos. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha um gene de câncer, eu tenho gene de câncer, por exemplo, eu tenho as células que têm problema de coração, que tem, né, que tem essas doenças que são genéticas, que vêm, sabe? Ai, a minha mãe tem problemas de circulação. Mãe, eu sei que não, só dando um exemplo. Minha mãe tem problema de circulação, então, se a minha mãe tem problema de circulação, eu também vou ter problema de circulação? Não, não necessariamente. Nós temos os genes no nosso corpo, eles estão, vamos dizer assim, dormindo, tá? Se algum lugar com a mesma frequência vibracional desses genes, que são genes doentios, células doentias, emitirem a mesma vibração dessas células, vai acordar essas doenças. Conseguiram entender isso? Pois bem, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Assim, ó, determinados genes, eu vou só falar a frase melhor para vocês entenderem e vou dar um exemplo do dia a dia, tá? Determinados genes que estão relacionados ao comportamento do organismo e suas características permanecem em estado passivo a menos que haja uma força externa sobre eles, tá? Então vamos lá num ambiente, num exemplo do ambiente que eu tratei recentemente. A cliente chegou para mim, né? A gente já tinha feito consultoria de Feng Shui, a gente já tinha feito mesa radiônica e aí nós estávamos fazendo, eu estava fazendo a consultoria de geobiologia, tá? Num futuro próximo eu irei fazer um vídeo sobre geobiologia explicando para vocês, tá? E eu estava fazendo a consultoria de geobiologia e aí essa casa, ela tem 2 banheiros, né? Uma da suíte do casal e uma da suíte da criança. E esses 2 banheiros dão para a mesma parede externa. Eles são um do lado do outro. Ou seja, eles têm o mesmo sol, eles têm a mesma ventilação, eles têm a mesma concepção, né, de forma
são praticamente iguais, um é de costas para o outro. Mas tinha uma peculiaridade que nós não estávamos entendendo. Por que que um banheiro mofa o teto todinho? Ele é úmido, ele demora para secar depois do banho. O teto dele mofa com muita facilidade, sendo que essa cliente já lixou todo o gesso, já pintou todo o gesso de novo e voltou o mofo de novo, tá? Então a gente vem acompanhando esse ambiente há algum tempinho já e nós estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Naquela época eu não fazia ainda consultoria de geobiologia. Quando eu fiz a consultoria de geobiologia, através da radiestesia, eu descobri uma massa de água. O que é uma massa de água? É água parada no subsolo, como a gente não enxerga, a gente não consegue pegar, né? A gente não vê o que tem no nosso subsolo. Por isso que existe geobiologia, tá? Então descobriu-se ali uma massa de água e adivinha onde é que estava essa massa de água? No banheiro que mofava. Aí, através da pesquisa de radiestesia, eu fui pesquisando, né? Fui perguntando para o pêndulo aonde que se concentrava essa massa de água e se esta massa de água passava para algum outro ambiente, ou para o quarto ou para o outro banheiro ao lado. E não passava. Ela se concentra no centro desse banheiro do casal, tá? O que acontece? Se essa massa de água fosse num ambiente onde a gente ficasse a maior parte do tempo, né? Porque banheiro você entra e sai rapidinho. Se ficasse num quarto onde você passa 1/3 da sua vida dentro desse ambiente, o que ia acontecer? Provavelmente você ia cutucar, vamos dizer assim, né? Aqueles genes, os determinados genes que causam doenças respiratórias, que causam alergias, né? Por exemplo, tu ia começar a desenvolver doenças relacionadas com fundo emocional, tá? Que são doenças com fundo emocional? A pessoa fica irritada, porque a água mexe, tá? Ela tem correlação com emoções, você chora, né? As emoções, então. Tá? Então, assim, ó, se essa massa de água fosse num ambiente onde a pessoa passasse o maior tempo, ela ia começar a emitir esta frequência vibracional, tá, de doença, fazendo com que as suas células, seus genes que estão dormindo nessa questão de doenças respiratórias acordassem. E aí você começa a desenvolver essas doenças respiratórias, emocionais, alérgicas, enfim, tá? O que acontece então? Vai ser colocados remedinhos, né? Para que isso não incomode, né? Não causa tantos efeitos colaterais no ambiente. É possível? Sim, é possível, né? Imaginemos que quando você trabalha com arquitetura holística e medicina de ambientes, que eu estou gostando muito de usar essa expressão, porque a gente é como se fosse o médico que vai lá curar do ambiente, vai lá e coloca os remédios e vai lá acompanhando e vendo se melhora ou se não melhora. Se isso fosse no quarto, teria possibilidade, por exemplo, da família trocar de quarto ou trocar a mesa, né, a cama, não deixar em cima da massa de água. Tem como posicionar a cama em outro lugar? Tem como posicionar a mesa se fosse no escritório em outro lugar? Porque tu consegue identificar aonde que estão esses problemas fazendo a geobiologia ou a reprogramação energética ou o Feng Shui, tá? Então, em tempos atrás, né, voltando ao nosso assunto, tempos atrás a mídia relatou a descoberta do gene de câncer de mama, mas 90% dos casos desse tipo de câncer está associadas a alterações induzidas pelo ambiente, tá? Então, tem casas que são cancerígenas. Sim, tem casas que são cancerígenas. Se você pegar uma casa e quando tu faz a consultoria de geobiologia é nítido, porque você vai ver se tem energia telúrica, gases tóxicos, veios de água, né, veios de água subterrâneos. Você consegue perceber que isso vai causar doenças nas pessoas. Tem casas que num curto espaço de tempo
Tem vários estudos onde tem no mesmo ambiente pessoas que passaram por estas casas e que desencarnaram pela mesma doença, que tiveram doenças quando entraram naquele ambiente, adoeceram e vieram desencarnar naquele ambiente que era doentio. E após feito as determinadas curas, o próximo morador que entrou naquele ambiente não ficou doente, tá? Então, epigenética é isso, é o ambiente modifica você, o ambiente modifica as tuas células, o ambiente produz frequências energéticas que modificam o seu corpo, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de ser, tá? Só para finalizar, o DNA não controla a biologia, né? O núcleo não é o cérebro das células, elas são moldadas pelo ambiente em que vivem, tá? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre como o ambiente modifica você, vocês podem ler o livro A Biologia da Crença, é um livro muito bom, explica muitas coisas, né? E lá vocês vão ter um conteúdo muito mais específico sobre isso, e lá vocês vão ter também todos os estudos que foram feitos para chegar a essas conclusões. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Débora, oi. G, oi. Eu vi mais gente aqui antes, eu vi a Vivi. Que bom que você entrou, que bom que você veio ver o vídeo. Então, minhas queridas, era isso, tá? Se vocês têm alguma pergunta, eu fico aqui mais alguns minutinhos e vou respondendo para vocês sem problema nenhum, tá? Com o passar do tempo, eu vou fazer novos vídeos ou lives, enfim, né? O que for melhor, o que eu conseguir fazer, tá? Explicando mais sobre arquitetura holística e explicando mais sobre medicina de ambientes, tá? Como que o ambiente modifica você, tá bom? Deixa eu ver, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês podem entrar em contato comigo pelo direct, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? E qualquer dúvida, né? Vocês podem falar comigo que a gente faz uma consultoria prévia e ver como é que está a casa de vocês. Será um imenso prazer, tá bom? Meus queridos, eu vou finalizar por aqui, tá? Esse vídeo eu vou postar no Instagram, vou postar no YouTube, e aí fica mais fácil para vocês irem assistindo e irem aprendendo, tá bom? Agora, vocês peguem aquelas anotações que vocês fizeram lá no início, né, da nossa conversa, e vocês analisem como é que está o ambiente de vocês, tá? Para quem chegou agora, eu pedi para as pessoas, né, para pedir lá no início do vídeo, vai ter que ver, depois vocês vão ver o vídeo bem desde o início, para quem chegou agora, para entender, vocês vão ver como vocês anotaram antes de começar a nossa conversa, como é que era o ambiente em todos os aspectos, e agora que vocês já têm uma noção de o que é epigenética, vocês começam a prestar atenção no que vocês querem mudar, o que precisa fazer, o que vocês não estão satisfeitos com os ambientes de vocês. Porque tem coisas, né, que vocês podem fazer, vocês podem sair das suas zonas de conforto para melhorar a vida de vocês, tá? Basta querer, basta mudar a frequência que vocês estão emitindo. Ah, mas Lisiane, agora eu não tenho condições financeiras para fazer. Gente, vocês se imaginem fazendo, que mais cedo ou mais tarde vocês vão ver que vocês já executaram o que vocês queriam fazer lá atrás, tá? Pode ser uma coisa muito simples, trocar de cortina, trocar de cama, enfim, fazer uma cozinha melhor. Se vocês começarem a emitir essa frequência das coisas que vocês querem como se elas já estivessem acontecido, o universo responde, tá? Mas lembrando que tem uma frase que eu gosto de dizer assim, que tapete bonito, que sofá bonito, que casa bonita, não é sinônimo de casa saudável e casa equilibrada, tá?
Eu sempre estarei à disposição, né, de fazer essas consultorias de ambientes, tá? Eu já tô cuidando do horário aqui para não passar muito. Eu já tô indicando para começar a fazer a reprogramação energética antes, com mesa radiônica, posterior a geobiologia, né? Porque a mesa já vai pedindo o que precisa fazer. Oi, Lu. A mesa já vai pedindo para que precisa fazer, tá? Então a gente já vai fazendo um trabalho com ele todo completo, tá? Então, primeiro, a mesa radiônica, a geobiologia, o Feng Shui, e lá nessas mesas radiônicas a gente trabalha com várias ferramentas que vão ajudar vocês a tornar o ambiente de vocês, seja de trabalho, seja de aluguel, seja próprio, seja da mãe, seja da tia, seja da amiga, né? É só entrar em contato comigo que aí eu atendo vocês com muito amor e carinho, tá bom? Afinal de contas, eu já digo que eu não trabalho mais, eu simplesmente faço o que eu amo. Tá bom, minhas queridas? Amei vocês aqui, tá? Vocês podem assistir o vídeo depois e vocês podem fazer perguntas depois, tá? Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Saiam das suas zonas de conforto, melhore os ambientes que vocês estão inseridas, que vocês vão ter uma saúde, vocês vão ter qualidade de vida, vocês vão ter melhorias na questão física, mental, espiritual e energética na vida de vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e namastê e até o próximo vídeo.